Escolhi o caminho da verdade. Decidi seguir as tuas leis. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Bom dia. Que a graça do Senhor envolva a tua vida e que você possa conhecer um novo nível de crescimento espiritual hoje, através da palavra, porque a palavra do Senhor nos muda de lugar. A palavra do Senhor, quando é aceita no nosso coração, quando nós temos desejo de aprender, o Espírito Santo vem e nos muda de lugar, nos trazendo entendimento, e quando nós temos esse desejo, nós praticamos a palavra e nós crescemos espiritualmente. Quero trazer uma passagem que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14, que fala sobre a meninice, que fala sobre a inconstância, marcas de um cristão que não amadurece, que não cresce espiritualmente. E por isso ele precisa sempre ser orientado, sarado, disciplinado, exortado, para que ele consiga ir para frente. Muitas vezes ele nem vai para frente porque ele não tem uma constância. E hoje nós queremos falar sobre mais duas marcas dessa meninice espiritual. Vamos ler novamente o texto que está lá em Efésios, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. 3 marcas da meninice espiritual: inconstância, inconsistência e inconsequência. O inconsistente, ele é uma pessoa até bem intencionado, mas ele não tem força para levar à frente a sua boa intenção. Quantas pessoas começam tão bem intencionados, começam com toda a alegria essa caminhada com o Senhor, mas eles são pessoas inconsistentes, eles não têm uma constância, eles não têm uma profundidade na palavra do Senhor, porque eles são inconstantes, eles se tornam inconsistentes. Então a primeira coisa, você tem que ter uma constância na palavra do Senhor, senão você vai acabar abandonando esse caminho que o Senhor tem proposto para você, que é um caminho de vida abundante, de qualidade de vida de Deus abundante, e você vai alterar o teu destino. Deus tem um destino maravilhoso para você, viver com Ele a eternidade. Já começando aqui com uma qualidade de vida de Deus, mas se você for inconsistente na palavra do Senhor, se você não tiver uma consistência na palavra, você vai acabar desistindo. Paulo fala de um companheiro de caminhada dele, ele diz lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Quer dizer, Demas era cheio de boas intenções, ele foi fiel escudeiro de Paulo, mas ele não conseguiu manter a sua fé, a sua santidade, a profundidade na palavra do Senhor. Sansão também foi um juiz que Deus trouxe sobre ele, ele foi consagrado pelos seus pais ao Senhor, e ele tinha um voto de fidelidade com o Senhor, de não passar navalha sobre o seu cabelo, não cortar o seu cabelo e também não beber nada alcoólico. Mas ele enfraqueceu, ele foi inconsistente e ele começou a se envolver com mulheres dos filisteus, ele começou a andar com os inimigos do povo de Deus, e daí ele fraquejou, ele cedeu, ele foi inconsistente e ele acabou abandonando aquele voto de fidelidade que ele tinha com o Senhor. Muitas vezes nós fazemos votos de fidelidade, mas somos inconsistentes, não temos profundidade, não reconhecemos que a palavra de Deus é para ser seguida, a palavra de Deus é para ser obedecida. Nós devemos firmar a nossa vida sobre a rocha eterna que é o Senhor.
A Bíblia diz que quando vem os ventos, a casa que é firmada sobre a rocha, ela permanece firme, mas a casa que é firmada sobre a areia, os ventos vêm e aquela casa não permanece. Assim somos nós, se nós não temos profundidade na palavra do Senhor, se nós não temos consistência, nós nos tornamos pessoas inconsistentes, até com boas intenções, mas deixamos a caminhada da fé, a caminhada de santidade, a caminhada do Senhor que nos leva a um destino glorioso. Por quê? Porque amamos o presente século, porque as ofertas que o inimigo manda sobre as nossas vidas, elas vêm sobre as nossas vidas e como muitas vezes você não é consistente, quando muitas vezes não firmamos na palavra do Senhor, nós quebramos o voto que fizemos com o Senhor, quebramos a aliança com o Senhor e abandonamos. Meu amado, não abandone. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele vem buscar os seus, a sua igreja, uma noiva, conforme diz a palavra, que é totalmente apaixonada, que ama o Senhor, que deseja estar com Ele. Esse é o fruto daqueles que têm profundidade, que são constantes e têm profundidades na palavra do Senhor. A terceira marca de uma meninice, de um cristão que não é maduro, é a inconsequência. O inconsequente é aquele que não mede a consequência das suas atitudes. Ele decide e ele não vê que as suas atitudes podem levá-lo a consequências drásticas na sua vida, não só ele, mas também aqueles que estão com ele. A inconsequência é uma marca da meninice, da falta de maturidade espiritual. O inconsequente é uma pessoa que não é ponderada, que ela é contraditória, que ela é, já como a palavra diz, ela é inconsequente, ela não vê as consequências das suas atitudes. Deus nos chama à profundidade da palavra. Todas essas marcas da meninice que nós falamos, a inconstância, a inconsistência e a inconsequência, são marcas de pessoas que não conhecem a palavra, que não se detêm diante da palavra para ler, para meditar na palavra, para cumprir a palavra. Nós sabemos que tudo que nós comemos é aquilo pelo qual nós vivemos. Jesus mesmo diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Deus te convida a se alimentar dele. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. A ler a palavra, meditar na palavra. Não só meditar na palavra, entender à luz do Espírito Santo como praticar aquela palavra e praticá-la. Isso é a sabedoria. A sabedoria é a prática do entendimento, do conhecimento da palavra. É isso que Deus te chama, a se aprofundar na palavra, a não ser uma pessoa que não pondera, uma pessoa inconsequente, uma pessoa que não mede as consequências de quebrar uma aliança com Deus. Deus tem uma vida abundante para você, hoje, amanhã e sempre, e para a eternidade. Deus tem uma vida abundante para a tua família. Deus tem uma restauração nos teus relacionamentos. Jesus, Ele conquistou cura na cruz do Calvário. Hoje, talvez você esteja passando por tantas enfermidades, coisas que já aconteceram lá atrás, estão voltando hoje e assim por diante. Não necessariamente que uma enfermidade significa isso, mas pode ser isso. Então vamos fazer a nossa parte, aquilo que nós conhecemos, aquilo que é a nossa parte, vamos fazer. Eu te convido hoje a ter um novo ânimo nesse dia. Eu te animo hoje, eu te exorto hoje a se levantar do seu lugar e tomar uma posição, ser uma pessoa constante, ser uma pessoa que não é inconsistente, ser uma pessoa consistente na palavra, não ser uma pessoa inconsequente. Não, eu te convido hoje a tornar-se um cristão maduro, um cristão que realmente tem poder do Espírito Santo, um cristão que, como diz a palavra do Senhor, que vive aqui nessa terra, que é uma extensão aqui nessa terra daquilo que existe no céu, que é uma manifestação da própria vida de Deus aqui. E quando nós temos isso, as pessoas são transformadas através da palavra que sai da nossa boca. Porque aquilo que nós falamos, nós cumprimos. Aquilo que nós falamos, nós procuramos fazer. Não que sejamos perfeitos, não. Mas nós estamos, uma coisa nós fazemos sempre, esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo em direção
direção ao alvo. Nós temos um alvo. Você tem um alvo de ser um cristão maduro aqui nessa terra. Não mais meninos inconstantes, levados de um lado para o outro com ventos de doutrina, com novidades que aparecem e que não tem base na palavra de Deus. Não, nós temos que olhar a palavra do Senhor e ver se aquilo que nós ouvimos realmente é aquilo que Deus está falando à luz do Espírito Santo. Não sermos legalistas, mas termos um relacionamento tão profundo do Senhor que nós sabemos o que Deus quer falar naquela hora, baseado na sua palavra. Convido você a estar orando para que realmente essas marcas da meninice fiquem para trás e você siga em frente hoje como um cristão maduro para glorificar o nome do Senhor, para ser uma boa referência aqui nessa terra. Amém? Vamos fazer uma oração então? Senhor, obrigado por essas pessoas, Deus, que dia após dia estão ouvindo a palavra. Torna-as, Pai, pessoas constantes, consistentes, Senhor, e não mais pessoas inconsequentes, Senhor. Pessoas que são determinadas, que seguem em direção ao alvo, que esquecem as coisas ruins que passam, Senhor, mas elas sabem que são renovadas diariamente pela palavra. Desperta, Senhor, ó Deus, Senhor, a vontade de ler a Bíblia. Desperta, Senhor, a vontade de meditar. Espírito Santo, queima no interior de cada uma, Senhor, ó Deus, essa vontade da palavra, essa vontade de estar contigo. Deus também queima, Senhor, no interior de cada uma, Senhor, a fidelização, a fidelidade, Senhor, com a igreja, Senhor, com os pastores, Senhor, com os irmãos, Senhor, para que nenhum esteja deixando a sua caminhada, deixando pessoas, ó Deus amado, ó Deus, com necessidades, Senhor, deixando pessoas, Senhor amado, ó Deus, na caminhada, como Demas deixou Paulo, Senhor. Demas que era o fiel escudeiro dele, Senhor. Ó Deus, que pessoas não estejam deixando os seus postos, Senhor. Eu oro abençoando essas vidas no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje nós falamos sobre duas marcas da meninice espiritual: inconsistência e inconsequência. E isso traz algo que é prejudicial para as nossas vidas, para que você realmente não seja inconsistente e inconsequência. Venha conhecer mais da verdade através dos nossos cultos de celebração, através das redes sociais. Siga-nos, avportal.com.br, e todos os endereços vai estar passando aí na tua tela. Que Deus te abençoe e que nesse dia você possa não ser mais inconsistente e inconsequente. Um bom dia para você e até o próximo programa. You make it easier to be